Analisando aqui uma reportagem sobre um banco. O banco, segundo consta, ele pertence ao Edir Macedo, criador da religião universal do Reino de Deus. Eu estou falando o movimento deste banco, a situação financeira deste banco. Depois eles pedem a opinião da gente, você dê sua opinião, o que você acha disso, daquilo. Mas aqui eu não vou expor o que eles falaram sobre o banco, como está a situação do banco, se vai bem, se vai mal. Mas o que eu posso dizer sobre a opinião de quem lida com dinheiro, gente, é o seguinte: dinheiro é um produto que ele é difícil de ganhar, mas é 10 vezes mais difícil de administrá-lo. Dinheiro é o seguinte, ele é difícil para a gente ganhar ele, mas depois que ele cai na mão, para você administrar ele é 10 vezes mais difícil. E para começar, gente, dinheiro não gosta de ninguém. Não. Você pega aquele montão de dinheiro, é uma dificuldade para aquele dinheiro chegar na tua mão. Ele vem bem devagarzinho. Aí você entra para dentro, senta aí, vou buscar um cafezinho para você. Quando você vai lá, que você chega com o café, o dinheiro já foi embora. Cadê o dinheiro que estava aqui? Sumiu. É difícil de ganhar, mas é difícil administrar. E este é o problema, gente, de muitas empresas que começam bem e terminam mal. Eu mesmo sou testemunha disso. Uma certa ocasião eu abri uma empresa nacional, hein? Uma empresa nacional. Eu podia trabalhar aqui no Brasil e em qualquer país do mundo com a minha empresa. E o produto que eu trabalhava, gente, era um produto de primeira. Eu trabalhava com costura de primeira qualidade. Mas, em primeiro lugar, eu me formei na área da construção civil. Eu fiz um mestrado na construção civil. E você, com um curso de mestrado na mão, você tem condições de trabalhar em qualquer ramo. A parte administrativa na empresa, para quem tem um mestrado ou um doutorado, a parte administrativa é uma só, para qualquer ramo. Não é porque você é engenheiro civil que você não pode entrar em outra área. Não é porque você é médico que você não pode entrar em outra área. A parte administrativa é a mesma. E esse foi o meu caso. Eu, com um mestrado na construção civil, na área da construção civil, eu podia acompanhar a parte administrativa em uma empresa de confecções. E esse foi o meu caso. Eu tinha a minha companheira, eu pus ela numa escola de corte e costura, e ela desenvolveu muito bem na parte técnica. Para você pegar o tecido, cortar, pôr na máquina e costurar é uma coisa, gente.
Administrar uma empresa lidando com dinheiro é outra coisa. E esse foi o meu problema. E se eu tivesse entrado na minha área da construção civil, aonde era o meu campo de trabalho, talvez eu tivesse saído muito bem. Mas eu entrei na contramão. Eu combinei com a minha companheira o seguinte: nós não se damos muito bem para trabalhar junto, mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma empresa na sua área. E quando nós melhorar, você me dá uma força para mim abrir um CGC na minha área. Então nós podíamos ficar com 2 trabalhos. Executar uma função na construção civil e ao mesmo tempo executar outra função na parte de costura. A administração é uma só. Combinamos, tudo bem, então vamos abrir a empresa? Vamos, começamos a trabalhar, eu e ela. Foi uma dificuldade para comprar as máquinas. A primeira máquina ela comprou, a segunda máquina, uma overlock, eu comprei. A terceira máquina também eu comprei, financei pelo Itaú. Trabalhando de empregado, eu juntei o meu PIS, PASEP, que é um salário mínimo, o meu pagamento, que atingia 2 salários mínimos, e as minhas férias, e o meu 13º. Eu juntei isso tudo, gente, e dei de entrada numa máquina. E o resto em 10 pagamentos. Não dá para entender, gente, que comprar máquina naquela época não era brincadeira. Entendeu? Esta cinja, essa overlock, na época, eu dei um terreno no valor de 20 mil reais nessa máquina. Entendeu? Foi o preço que eu paguei por ela. Mas, depois disso, quando eu saí da minha empresa, que eu trabalhava para ajudar ela no campo administrativo da empresa que nós abrimos, eu trouxe mais 4 máquinas. Então, em tudo ali eu pus o equivalente a 6 máquinas nessa empresa. Afora mais 10 máquinas que nós tínhamos comprado na sequência de quando nós abrimos a empresa até eu deslocar do meu trabalho para ajudar na parte do andamento da empresa, porque já estava, gente, nós já tínhamos 16 máquinas de propriedade nossa, e fora das máquinas que nós tínhamos, a gente ajustava costureira, que tinha máquina de propriedade delas ou deles. Então nada, nós já estava aproximadamente com umas 30 máquinas funcionando, incluindo motorista e firmas, entendeu, gente? E ajudantes e oficiais, nós já estávamos com quase 50 pessoas envolvidas na nossa empresa. É muita coisa para uma pessoa só administrar. Além disso, as pessoas que não têm norma de administração, como era o caso da minha ajudante, eu pus ela na frente da empresa, mas ela só sabia pegar o tecido, cortar, pôr na máquina e costurar. Fora disso, em movimentação financeira, ela não tinha conhecimento nenhum. E é aí que corre perigo, porque quando você não tem conhecimento financeiro, você pensa que está ganhando dinheiro
e está sofrendo prejuízo, que você vê um monte de dinheiro. Aí quando você vai acertar, só tem dívida para pagar e o dinheiro desapareceu. Mas, quando eu desloquei da empresa que eu trabalhava para vir trabalhar com ela, nós já tinha 16 máquinas de propriedade nossa e mais umas 15 a 20 máquinas fora. E a empresa ia muito bem. Não vamos dizer que ia mal, não, ia muito bem. Mas a minha companheira não me aceitou a trabalhar junto com ela. Ela me expulsou da empresa. Ó, você vai caçar um serviço para você e aqui eu não te quero. E agora eu vou fazer o quê? Só que ela ficou com tudo, gente, não me deu nada. Eu saí sem um tostão no bolso. Sem condições até de arrumar um emprego. Mas com muita dificuldade, eu consegui um trocadinho lá fora e mandei fazer um carrinho de hot dog e saí para a cidade afora procurando. E consegui um ponto onde eu vendia 200 cachorro-quente todo dia, 120 refrigerante e eu tinha uma renda aproximadamente de meio salário mínimo todo dia, livre. Eu fiquei nesse ponto 4 anos. Mas aconteceu que era uma escola e a escola queria vender o ponto para dar lanchonete para mim, mas eu vi dificuldade em comprar. Não dava para mim. Então eles colocaram, a própria escola pôs a lanchonete dentro da escola e prendia os fregueses de sair para comprar de mim. Apesar que eles não gostavam do lanche da escola. Eles queriam comer o meu lanche, onde me dava uma boa remuneração financeira, mas eles prendiam os portões e não deixavam eles sair. Com isso o meu ponto caiu. Eu ia precisar agora trocar de ponto. Eu já estava ali há 4 anos, mas enquanto isso a empresa que eu deixei na mão da minha companheira, com 16 máquinas de propriedade nossa e mais quase 20 máquinas rolando fora, tinha caído. O carro não tinha mais condições de rolar, a empresa não tinha condições de reformar, o salão e a casa, onde era a sede da empresa, precisando de uma boa reforma, goteirando, quando chovia pingava água para tudo enquanto era lado. As 16 máquinas que eu deixei, nós tínhamos 6 máquinas velhas, 10 já não estavam mais na oficina. Tinha 6 máquinas velhas que não tinha condições nem de pagar mecânico para arrumar elas. Uma só que estava funcionando muito mal. Só a dona da empresa sozinha trabalhando. Todo aquele pessoal tinha ido embora. E uma funcionária pôs a empresa na justiça e a dona da empresa não tinha condições de tirar. E nessas alturas, eu achei melhor então voltar a trabalhar com ela do que procurar um outro ponto. Então eu tinha umas economias no banco, desses 4 anos que eu trabalhei, e o que fiz um levantamento. Nós precisávamos, se fosse hoje, o salário nosso, hoje é R$ 1.620, se fosse hoje, nós ia precisar aproximadamente de uns 20 a 30 mil para reformar a casa, a sede.
Nós ia precisar nada de 20 a 30 mil na troca de carro, do veículo. Nós ia precisar aproximadamente de 20 a 30 mil, ou até 50 mil na recuperação das máquinas. E resolver o problema com a justiça também, que a empresa estava denunciada. E a gente não tinha condições de resolver o problema com quem pôs a empresa na justiça. E outro caso, a recuperação do pessoal que a gente não tinha mais trabalhando, onde eu deixei quase 50 pessoas envolvidas na empresa, agora não tinha ninguém. Uma pessoa só, que era dona da empresa, sozinha, praticamente falida. Então eu fiz um levantamento e achei que aplicar na minha empresa era melhor do que sair procurando um novo ponto de venda. Então eu voltei à empresa a trabalhar com a minha companheira. E nós conseguimos tirar a empresa, recuperar a empresa da justiça, resolver o problema com a funcionária, pagamos para ela o que ela exigia, reformamos a casa, trocamos o carro em um carro 2 anos mais novo, reformadinho, onde ficamos com ele mais de 5 anos trabalhando. E recuperamos 12 máquinas seminovas, onde tinha 6 máquinas velhas que não funcionavam mais praticamente. Nós recuperamos 12 máquinas seminovas. O carro reformadinho. A empresa, a sede, o prédio reformadinho. Nada nós gastamos ali no meu computador, matematicamente, nós gastamos em média de 170 mil reais. Com menos 90 mil que eu trouxe do meu trabalho, uma economia que eu tinha depositado no banco, abatendo 90 mil, nós ficamos com uma dívida aproximadamente de 70 mil. Se fosse hoje, onde nós temos um salário mínimo de 1.620, para pagar 70 mil de dívida, aproximadamente em 36 meses, geralmente era a compra que a gente fazia, que seria 3 anos, né, para pagar. Mas 12 máquinas trabalhando, e mais 12 máquinas, 15 máquinas fora, nós já estávamos aproximadamente com umas 25 máquinas rolando, onde já tinha aproximadamente umas 40 pessoas envolvidas nesse ramo. E nós ia muito bem. Já estávamos com 2 anos trabalhando, já tinha saldado as dívidas. E nesse caso, a minha companheira me expulsou de novo. Não quero você aqui, vai embora. E eu novamente saí sem um tostão no bolso. Nem condições de pegar um emprego eu não tinha. Mas eu encontrei um policial que trabalhava em segurança particular e ele tinha uma área que não servia para ele, me ofereceu ela. Eu comprei ela fiado dele. E para isso aí eu precisava gastar, né? Para essa área eu precisava entrar de acordo com as leis, onde eu trabalhava na segurança já há 9 anos, onde eu trabalhei. Isso deixa a gente credenciado na segurança pública. Eu fui na Polícia Civil,
recuperei meus documentos e comprei a área dele. Mas a gente teve que gasto, né? Porque hoje, só para você ter uma arma registrada, hoje, nada, no salário que nós temos hoje de R$ 1.620, nada, 10 salário mínimo, você gasta até se registrar uma arma. E sem esse registro você não pode trabalhar na segurança. Como? Né? HTs, companheiro de serviço, até eu me organizar isso aí, foi demorado, gente. Para quem estava praticamente falido, sem condições até de pegar uma vaga, um trabalho em uma empresa, eu fiquei nessa área 3 anos. Mas nessa situação, a minha companheira adoeceu, né? Precisou ser internada, estourou 6 tumores no corpo dela. E aí ela ficou desesperada. E agora? Você com esse trabalho não pode me ajudar. A gente não tem condições nos filhos, não tem jeito de confiar. A empresa vai parar, eu vou para o hospital. E naquela situação, gente, fica difícil, né? Mas ela conseguiu um salãozinho. Vou pôr alguma coisa aqui para vender. E você trabalha aí. Se não vender, a gente come. Mas pelo menos você fica ali para me acompanhar. Eu vendo o desespero dela nessa situação, ela abriu o salãozinho lá e pôs o menino para trabalhar, que tinha 14 anos. E a turma cercaram ele lá na finalidade de fazer uma boca de fumo. Aí começaram a espancá-lo, entendeu? Batiam nele, ele não podia falar quem bateu, cortava o material, produto, não podia falar quem cortou, roubavam e não podia falar quem roubou. Aí eu vendo a situação que não estava muito fácil, eu desliguei do trabalho que eu tinha lá, dei para uma pessoa lá trabalhar e vim trabalhar. Aí juntei com ele no mercadinho. Fiz um acordo com ele, fiz um salário para ele, trabalhar comigo ali, horário para ele estudar, e eu pagava o salário para ele. Mas acontece que no horário que ele saía para estudar, ele ia para o meio do pessoal, não ia para a escola. Isso ficou prejudicial, né? E um menino com 14 anos, sem experiência nenhuma com esse pessoal aí fora. Quando a gente perceber a situação, entendeu, gente? A mulher internada e eu com um menino que trabalhando com ele não cumpria as ordens que eu precisava dele para ficar na hora que eu fosse fazer compra. Todo dia tinha que fazer compra. Comércio pequeno. Quando eu saía para fazer compra, eu ficava trabalhando. Quando eu chegava, eu liberava ele no horário da escola. E no fim do mês eu pagava uma parte para ele e prometi depositar uma outra parte no banco em nome dele. Tudo combinadinho, só que ele não cumpria o horário, não cumpria as ordens. E acabando, entendeu, gente? Ele não conseguiu ficar comigo, eu acabei ficando sozinho. Mas continuei nesse mercadinho por 4 anos. Acompanhei o internamento da mulher, acompanhei a situação do moleque, tirei os bandidos que cercavam ele, pus eles para funcionar em outras áreas. E ela foi bem no tratamento dela, recuperou, voltou a trabalhar. E ali o mercadinho ajudava na parte financeira, na alimentação da casa,
o movimento da empresa, que tinha um bom grupo de pessoas que trabalhavam com a gente, ia muito bem. E nós tínhamos já 40 máquinas de propriedade nossa nessa empresa. E nesta situação, então, eu conversei com a minha companheira, falei, bom, nós geralmente não combinamos para trabalhar junto, né? 2 vezes você já me tirou do comando da empresa. Então vamos construir naquele terreno, nós compramos um terreno de 400 metros, vamos construir naquele terreno, e futuramente nós vamos precisar desse terreno construído. A empresa está gerando bem, vamos aplicar ali. Eu pretendia era levantar um prédio com 4 apartamentos, seria 4 salões por andar. Um prédio com 4, 5 andares, com 4 salões seria 20 salões, era o suficiente para montar a sede de uma empresa que no futuro eu esperava que já nós estaria ali nada com as 200 costureiras em volta, para a gente administrar o trabalho dela. Entendeu, gente? 200 pessoas deixando em média R$500 por mês de lucro, seria R$100.000. Dá para pagar o pessoal, para um começo, né? R$70.000 é os gastos. 30.000 é o suficiente para você ter uns 10.000 no gasto da empresa e aplicar 20.000. Uma empresa aplicando R$20.000 por mês, dentro de pouco tempo. Hoje, eu estaria, entendeu, gente? Não vou dizer que eu estivesse diante da empresa, mas eu estava muito bem sucedido com uma empresa. A minha empresa trabalhava com alta costura, era muito bem sucedido o progresso do meu trabalho. Uma empresa que podia hoje estar ligada à Coreia, os coreanos trabalham muito bem com costura, os japoneses e os americanos. Hoje eu podia estar talvez com uma multinacional ligada a outros países e bem, muito bem sucedido. Mas Deus sabe aonde Ele pode nos levar, né? Mas nessa situação, a administração da empresa foi muito mal. E é o que eu falei, trabalhar com dinheiro é difícil. E o dinheiro ele chega devagar e vai embora rápido. Ele não gosta de ninguém. Você junta um monte de dinheiro, daí a pouco você vai procurar, o dinheiro foi embora e deixou só dívida. E esse foi o que aconteceu com a minha empresa, né? Quando começamos, já começamos muito mal. Como assim? Nós começamos do zero, aonde começamos com uma máquina, depois 2 máquinas, 3 máquinas. Quando nós tínhamos 4 máquinas trabalhando, a chefe colocou na mente que precisava comprar um carro. Mas no meu ponto de vista, carro naquela época seria prejuízo, porque carro é produto caro. 4 máquinas para aguentar a despesa de um carro. Eu chamei ela, falei, nós não estamos ainda preparados para comprar carro. Carro aqui é prejuízo. Não. Tem gente que não tem o que eu tenho aí, tem carro, por que eu não posso ter? Sim, mas eles têm carro para passeio, gente. E você precisa de um carro para trabalho. Carro para trabalhar é uma coisa, carro para passear é outra coisa. Mas não teve jeito. Aí eu vendo com os espertos, cercando ela, querendo vender um carro para ela. Não sabia dirigir, não tinha conhecimento nenhum de a responsabilidade de um veículo na mão. E com uma empresa que estava em progresso,
para quem também não tem contabilidade de lidar com dinheiro. Aí eu vendo qualquer hora alguém ia lá passar um conto de vigário nela, vendeu um carro que não sei de que maneira. Então eu mesmo me responsabilizei de procurar um carrinho, olhar um carro para ela. Até que eu cheguei nela e falei, bom, já que você não desiste de comprar carro, então tem um carrinho aqui, vamos olhar ele. Se der negócio, você compra ele. Aí chegamos lá, olhamos o carro. Mas quando fomos fazer a ficha de compra, a financeira só vendia para quem tivesse carteira registrada. Ela não tinha. Então ela combinou comigo, vamos fazer o seguinte, tira o carro no seu nome e eu pago. Depois que eu terminar de pagar, então transfere para o meu nome. E tudo bem. Então fizemos a ficha, eu paguei a entrada e o restante em 6 pagamentos. Falei, mas agora você não sabe dirigir, coloca esse carro na garagem, vai para a autoescola, faz um curso de motorista, você ter seu carro. E nada. Eu vou aprender aí, tem gente que não sabe, aprende aí. Eu tinha um menino na época com 17 anos, meu mais velho, e ele trabalhava em mecânica e dirigia. Eu vou aprender com ele, ele não tem condições de te ensinar, meu irmão. Vai para a autoescola, faz sua matrícula, mas gente teimosa é muito difícil de lidar, né? E por ali ela começou para fazer aula com ele. E eu fiquei sabendo, tomei conhecimento que ela ia fazer aula num setor, então eu falei para ela, e para ele, traz sua mãe aqui que ela vai bater o carro aqui, ela não tem condições de fazer treinamento aqui. Aí falei para ela, você está indo lá fazer treinamento, não vai não, ali é insuficiente para você treinar. Vai aonde eu te levei, te mostrei lá, aquele campo lá. Se você tiver mais experiência, sobe lá. E como é que você vai lá? E eu que não posso ir? Não vai, você vai bater o carro. Mas não teve jeito, tá? Fui trabalhar. Quando eu voltei, ela tinha dado uma cacetada com esse carro. E só não morreu porque quando não é tempo, a gente escapa. Teve sorte. E nessa cacetada que ela deu, o conserto do carro ficou na metade do valor do carro. Fui pago 6.000, o conserto ficou em 2.400, com mais 300. Seria hoje, entendeu, gente? Naquele tempo o salário era R$141. Para você pagar 2.700, num salário de 141, faz a conta aí, vê quanto salário mínimo custou o conserto desse carro. Entendeu, gente? Mas o que aconteceu que o pagamento da entrada do carro foi o seguinte, o pagamento dela seria dali a 15 dias, daqui a 15 dias eu vou receber. Você paga para mim a entrada e quando eu receber eu te devolvo o dinheiro e pago as prestações. Mas com essa porretada que ela deu no carro, ela não pôde me pagar e devolver a entrada do carro que eu fiz. E as 6 prestações também eu paguei. Depois disso, precisei reformar esse carro mais 2 vezes, eu paguei. Então, praticamente, eu comprei o carro e reformei ele 2 vezes com meu dinheiro. E na compra de máquina, eu dei um terreno que eu tinha, compro e pago numa máquina, o valor. Se fosse hoje, R$20.000, era o valor do terreno, mas eu dei. Entendeu, gente? Passei, toma lá da cá, peguei a máquina e entreguei o terreno. E o preço da máquina também, para quem vendia, era 20.000. Um overlock.
Mas depois comprei outra máquina pelo Itaú, como eu já expliquei, paguei o meu 10º, as minhas férias e o meu PIS, PASEP, que eu ainda tinha direito naquela época. E eu juntei o 13º, as férias e o PIS e dei de entrada. E o restante em 10 pagamentos. Então vê que não era tão fácil comprar máquina naquele tempo, gente. Mas com isto, este carro foi acidentado 8 vezes em 2 anos. De maneira que nós trabalhamos 4 anos só arrumando carro velho. Tudo que nós fazíamos, esse carro comia. E carro velho é problema, gente. Entendeu? É que nem quando a pessoa casa e tem uma família nova. Tudo que você faz, a família consome. Mulher, filhos. A mesma coisa quem abre uma empresa. Tudo que você faz, o crescimento da empresa consome. E dependendo dos negócios, como foi a compra desse carro, foi um mau negócio. Se nós administrássemos o carro, como eu falei, põe na garagem, faz sua cartinha, e vai indo devagar. Mas a sorte é que só acidentou o carro. E se quebra a pessoa que está lá dentro, se machuca, quebra ou morre. Mas tudo bem. 4 anos, nós perdeu. Quem trabalhava nessa empresa? Trabalhava eu trabalhava de empregado, mas o que eu ganhava lá era aplicado na empresa, junto com mais 3 filhos que trabalhavam junto com nós. Um menino com 17 anos e as 2 meninas. E assim, gente, quando nós já tinha 16 máquinas rolando e mais umas 20 máquinas que trabalhavam fora, ia muito bem. Eu desloquei da empresa para ajudar na parte administrativa, coisa que a minha companheira não tinha administração para lidar com dinheiro. Eu vim ajudar ela, mas ela não me aceitou. Me expulsou da empresa e eu saí sem um tostão no bolso, ela ficou com tudo. E nessa situação, então, eu fiquei sem condições até de pegar um emprego. Mas, recorrendo aqui, recorrendo ali, eu consegui algum trocadinho, onde eu consegui mandar fazer um carrinho para vender hot dog na rua. Lutei mais ou menos quase um ano para poder conseguir um ponto onde eu vendia 200 cachorro-quente, 120 refrigerantes, me deixava em média meio salário mínimo todo dia. Eu fiquei 4 anos nesta venda. Pagava os aluguel, pessoal que trabalhava comigo, propina, que você tem que pagar para os fiscais, do contrário você não trabalha. E o que sobrava eu depositava no banco. Nesses 4 anos, o meu ponto caiu. Eu precisava agora de procurar um novo ponto. Mas, na revisão da empresa, que eu deixei 16 máquinas de propriedade nossa trabalhando, e lá uma equipe de quase 50 pessoas envolvidas entre empresa, e motorista, entendeu, gente? E pessoal, ajudantes e oficiais que trabalhavam na empresa. Lá tinha um movimento quase 50 pessoas envolvidas no todo o trabalho. Para uma pessoa só administrar, como foi o caso da minha esposa, eu saí fora e ela ficou tocando na empresa. Mas eu voltei lá, das 16 máquinas, tinha 6 máquinas velhas. Praticamente não trabalhava, não funcionava mais. Tinha uma máquina trabalhando, funcionando muito mal, que era dela. O pessoal tinha ido embora.
Ela estava sozinha. O prédio precisando de uma boa reforma, goteirando. A minha casa é 90 metros de laje. E não tinha condições de morar lá dentro se não tivesse uma boa reforma. As máquinas para recuperar, eu precisava nada, 50 mil reais para recuperar essas máquinas de volta. A reforma do prédio, 30 mil. E a firma estava na justiça, não tinha condições de resolver o problema com a funcionária que pôs a firma, que denunciou. E o carro, precisando de uma reforma, que nada, uns 30 mil reais ficava a reforma do carro. Gente, só aí eu precisava de nada, de uns 150 a 200 mil reais para recuperar esta empresa. Então eu voltei a trabalhar com a dona da empresa, minha companheira, onde nós gastamos aproximadamente 170 mil reais no meu computador. Eu trouxe das minhas economias do banco o equivalente a 90 mil. E fizemos uma dívida de 70 mil para pagar em 36 meses. Dava para pagar. Mas recuperamos 12 máquinas seminovas. Recuperamos o carro. Pegamos um carro 2 anos mais novo, reformadinho, onde nós trabalhamos com ele mais de 5 anos. E tiramos a firma da justiça, começamos a recrutar gente, reformamos a casa. Isso tudo custou para nós 170 mil reais aproximadamente, menos 90, uma dívida de 70 mil, em 36 meses para pagar. Dava para tocar. Mas o que acontece é que na troca do carro, mais adiante, ela cismou novamente de trocar o carro. Como de fato precisava trocar. E nós tínhamos comprado um terreno de 400 metros, onde eu pensava em levantar um prédio para o futuro da empresa. Nesse prédio, o meu planejamento ali era 40 salão. Era, aliás, 20 salão. 5 andar, com 4 salões por andar. Era o suficiente para mesa de corte, cortador, guardar material dos pedidos, material cortado que é para as máquinas, material já pronto para entrega dos compradores, escritório, refeitório, local de trabalho dos funcionários, que nada, umas 20 pessoas ia trabalhar ali. Então, tudo um negócio bem planejado, né? A gente tinha tudo para dar continuidade. Mas na troca de carro, então eu fiz uma proposta. Vamos reformar esse carro. Nós vamos gastar 20 mil reais, entre 20 a 30 mil. E vamos dar continuidade na empresa, comprar máquina. Enquanto não tinha um salão construído, a gente podia alugar salão e pôr os costureiros para trabalhar, vender dinheiro. Não vou reformar carro, não. E estava procurando um carro para comprar. Mas os carros que ela encontrou e estava olhando, estava pior do que o carro dela. Digo, bom, para você que pegar um carro desse aqui, você vai gastar muito mais do que o carro que você tem. Nesse caso, então,
eu saí procurando um carro. E aí eu achei um carro. E já que você não desiste, não quer, o certo era reformar esse carro, nós ia gastar uns 30 mil. E tinha carro para nós trabalhar mais uns 5 anos, aí nós estávamos prontos para comprar um carro novo. Mas é muito difícil, gente, quando as ideias não batem. Então, como não teve acordo, eu saí procurando um carro. Falei, bom, então já que você não desiste de comprar carro, então tem um carro aqui, vamos ver ele. Vamos ver o carro. Na época o carro era 17.500, com um salário de 141 real. Faz a conta aí, quanto salário custava esse carro? Se fosse hoje, no salário de 1.620, que nós temos hoje, o preço do carro seria 200 mil reais. Mas eu pensei que ela tinha dinheiro. Então ela tinha 1.000 reais na mão e deu o carro que nós tínhamos de entrada. Naquela época, o carro entrou no valor de 5 mil. Quer dizer, 17.500 menos 5 mil. Veja quanto ficou a dívida. Mais de 12 mil reais. Entendeu, gente? 12 mil dividido para 141. Quanto cada um receberia? Então, nesse caso, gente, 1.000 reais que ela tinha na mão, com mais os 5 mil do carro, seria hoje 52 mil reais. Demos de entrada, quer dizer, o carro ficou em valor de 200 mil, com 50 mil de entrada, a gente ficou com uma dívida de 150 mil reais. Então, todo o comércio, a nossa função de trabalho parou, precisava tirar essa dívida. 150 mil reais, você pagar em 36 parcelas, para uma empresa que está começando, então precisamos parar. Deixar parar todo o movimento da empresa até tirar a dívida. Mas quando um ano que nós já estávamos pagando essa dívida, eu já estava pensando em entrar, entendeu, gente? Em outros projetos que já tinha condições da gente pensar e dar andamento aos movimentos da empresa. A dona da pensão me compra uma área de terra lá no Mato Grosso, 10 alqueires de terra, e em vez da gente alugar salão aqui em São Paulo, comprar máquina e pôr para trabalhar, gerar dinheiro para pagar as dívidas, ao contrário, tirava o dinheiro da empresa aqui e mandava para o Mato Grosso. Para quê? Para roçar o mato, derrubar, destocar, plantar o capim, é local de criama de boi, onde 10 alqueires de terra para criama de boi não vale nada, gente. Para criar boi tem que ter muita terra. 10 alqueires de terra para criar boi é coisa de pobre. Não tem futuro. Mas você vai fazer o quê? Foi o caminho que a gente foi trilhar. Quer dizer, em vez de pegar o dinheiro da empresa, comprar máquina, alugar costureira, alugar salão e pôr para trabalhar aqui, render dinheiro, a gente mandava o dinheiro para o Mato Grosso. Roçar o mato, derrubar, queimar, destocar, plantar o capim, comprar arame, pagar o pessoal. Tudo isso lá era pago. Pagar o dinheiro, o pessoal para trabalhar lá, quer dizer, o dinheiro que a gente ganhava aqui ia para lá e não voltava. Bom, mas nós já tínhamos a dívida do carro, que ainda tinha 2 anos para terminar, a dívida dos 150 mil que ficamos devendo do carro. E aí apareceu agora mais a dívida desse terreno. 10 mil reais, num salário de 141 reais. Vê quanto? Salário mínimo
aumentou a nossa dívida. Mas voltamos novamente à estaca zero, sem poder fazer nada, porque agora tinha a dívida do carro e a dívida do terreno. Mas, quando eu estou pensando que a gente quebrasse um pouquinho dessa dívida para dar continuidade ao andamento da empresa, aparece uma firma falida em um bairro da cidade, onde essa compra dessa firma, dessa empresa falida, custou 20 mil reais. E além disso, o aluguel do prédio, mais um salário mínimo, água e luz, vinha meio caro, mais um salário mínimo, 2 salários. E um funcionário para trabalhar lá, 3 salários. Se fosse hoje, então, quanto dá 3 salários hoje? Um salário de R$ 1.620. 3 mínimo, dá o quanto mesmo? Faz a conta aí. 3 vezes 6, 18, 3 vezes 1, 13, 2, 5, né? Quase 6 mil reais a dívida, a despesa. E ainda tinha um guarda que fazia ronda lá, que ainda pegava uma casquinha. Fora o despesa de transporte, de gasolina, disso e daquilo. Então nada, 4 mínimo. Era o pagamento, os gastos desse prédio que foi comprado. E mais a dívida do terreno e a dívida do carro, que ainda não tinha sido pago, e a dívida do sítio lá de Mato Grosso. Então, gente, isso aí já dava uma carga aproximadamente de mais de 10 mil reais só de dívida para pagar, para tirar da empresa e pagar essas dívidas. Quando a dona da pensão aparece com um terreno, entendeu, gente? De 5 por 22. Nesse caso, então, ela precisou empenhorar o carro que ela tinha por 17 mil reais. Nessa época o salário já tinha subido um pouquinho, já estava a 180 reais o salário mínimo. Agora divide aí, 17 mil para 180 pessoas. Quanto dá para cada um, hein? Quanto salário mínimo? Nesse caso, gente, o pagamento, as dívidas da empresa, chegava a 11 salário mínimo. 11 mínimo hoje a 1.620 reais. Quanto dá, hein? Quase 20 mil reais para pagar. Nesse caso, então, eu perdi a estabilidade e ajudar ela, não tive mais condições. Porque eu fui trabalhar no terreno, bom, a empresa está trabalhando, está gerando um dinheirinho, acima de pagar as dívidas, ainda sobrava um trocadinho. Vou trabalhar lá em cima. Precisa construir do contrário, um terreno novo. Se não construísse, a gente perdia o terreno. Mas a administração seguiu esse campo. Eu fiquei sem condições de ajudar ela. Mas mesmo assim ainda fiquei com ela 4 anos, trabalhando na empresa. E aí, juntando todo o tempo que eu trabalhei na empresa com ela, deu 12 anos. Afora 9 anos que eu trabalhei de empregado, cooperando na empresa. Então, não podemos reclamar. As máquinas de propriedade, pus 2 Moveloc que eu troquei no terreno, uma que eu comprei financiada pelo Itaú, e mais 4 máquinas que quando eu desliguei da empresa, eu comprei e pus na empresa. Então nada
6 máquinas. Eu comprei, propriedade minha, pus na empresa. Mais um carro, que há 4 anos atrás só deu prejuízo para nós. E assim a gente veio trabalhando, gente. A administração foi esta. Então, nesse caos, eu projetei abrir um ferro velho no terreno, e não tinha condições de trabalhar aqui com isso para saldar essas dívidas. O dinheiro estava vasqueiro. Então eu fiz as contas, bom, se eu abrir um ferro velho aqui, ferro velho não deixa nada, mas os 50% ele deixa de lucro. Mas precisa ter as ferramentas adequadas. Para mim ter um ferro velho só de um veículo, pelo menos uma caminhonetinha, porque sem carro não tem jeito de trabalhar com ferro velho. Então eu conversei, me ajuda a comprar uma caminhonetinha para mim trabalhar naquele terreno lá. Mas o que ela respondeu para mim foi assim: se depender de mim, você não faz nada lá. Então, gente, eu fiquei sem condições nenhuma. Com um terreno de 400 metros, onde eu podia, se eu abrisse um ferro velho, eu comprando R$1.500 por dia, me dava aproximadamente uns R$700 de lucro. Dava para mim ter 1, 2 ou 3 pessoas me ajudando. Ainda me sobrava uns R$400 por dia. Para uma empresa que está praticamente cheia de dívida, gente, é uma boa ajuda, né? Mas não foi assim. Eu não consegui comprar um carrinho para me ajudar na minha nova direção que eu arrumei ali. Era lugar de eu ganhar. E se eu ganhasse, também quem estava comigo era bem sucedido. Mas não teve condições. Nesse caso, então, eu fiquei 11 anos com esse ferro velho e não consegui comprar uma caminhonetinha para eu trabalhar. E esse foi o meu problema. Até que eu perdi as condições de trabalhar ali. E nessas alturas também, nós já ia para mais de 30 anos com essa empresa. Nessa situação, só dívida. E lucro, nada. E nesse caos, então, matematicamente nós aplicamos nesta empresa R$1.500.000. E segundo a minha companheira, a empresa foi vendida por 500 mil para pagar dívida, prometendo, como é uma sociedade, eu pegar 250 mil, que até hoje não apareceu. E de todo esse movimento, eu tenho hoje uma renda de R$3.000, onde eu compro arroz e feijão para me comer. E já completei meus 80 anos de vida. E estou esperando que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Agora só estou esperando a Dona Morte. E aquela lá, ela tarda, mas não falta. Qualquer dia ela passa por aqui, o dia que ela passar eu vou embora com ela. O que eu quero mais desse mundo? 80 anos de vida. Mas é o caso dessa empresa que caiu aqui no meu celular. Alguém contando como vai a situação desta empresa. E segundo, ela tem uma dívida de 1 bilhão. 1 bilhão, gente, não é milhões não, bilhões. Mas dinheiro é assim mesmo, lidar com dinheiro é assim mesmo, tem que tomar cuidado. E esse foi o meu caos, onde hoje eu podia ter umas 50 pessoas, umas 200, 400 pessoas ou mais envolvidas no meu trabalho. 400 costureiras e costureiro trabalhando comigo, deixando R$500 por mês um pelo outro, seria 200 mil por mês.
que eu gastasse 150 nas despesas da empresa, ainda me sobrava 50 mil, onde eu podia ter uns 10 mil para minha situação financeira e não podia aplicar uns 40 mil por mês. Quer dizer, é uma empresa bem sucedida, né? Mas, por ter um dizer assim, que rapadura é doce, mas não é mole não, né? A minha empresa foi muito mal administrada, mas tinha tudo para crescer, alta costura, o produto era bom, de boa aceitação, entendeu, gente? Mas a administração foi muito má. Gostou da minha história? Deixa um joinha no meu canal, no meu vídeo, e aguardo o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. Amém.